Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu espero que vocês estejam aproveitando os três mantras essenciais, que estejam praticando com eles e também sentindo o benefício e efeito desses mantras. Eu estou muito feliz de poder compartilhar esses ensinamentos com todos vocês, do meu próprio espaço, na sua casa, no seu próprio espaço. Eu entendo que alguns desses ensinamentos, eles podem ser um pouco complicados, porque tem muitas deidades, muitos conceitos, mantras que não são familiares e visualizações complicadas. Talvez para alguns de vocês amem, para outros pode ser um pouco difícil. E às vezes, como professor, é um pouco difícil fazer com que todos estejam felizes. Eu estou compartilhando nessa plataforma para que vocês possam assistir novamente e sintam mais familiarizados com esses ensinamentos. Então, se vocês sentirem que é complicado, vocês podem pensar que algumas pessoas podem se beneficiar desse tipo de ensinamento. Então, hoje a gente vai falar sobre o mantra de purificação. Entre os três mantras essenciais, esse mantra de purificação, a gente precisa muito de purificação nos dias atuais. Por exemplo, quando você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, as suas feridas, as suas ansiedades, os seus medos, as suas condições estão interferindo, estão vindo à superfície. Isso que está perturbando o seu sono. E essas experiências, elas são causadas pelos três venenos, como raiva, apego e ignorância. E se essas sementes não forem purificadas profundamente em você, isso vai interferir no seu sono novamente e novamente. Outra experiência muito comum é que você fica muito vulnerável, você fica com muito medo, muito inseguro, insegura ou com raiva. Então você começa a fazer coisas ou falar coisas que você se arrepende depois. Então causa muita confusão essas emoções negativas. E a gente sabe que a gente não gostaria de fazer isso. Toda mãe gostaria de amar os filhos, cada esposo ou marido ou mulher gostaria de ser carinhoso com os membros da família. Todo mundo gostaria de ajudar também a comunidade, mas às vezes é um pouco desafiante para algumas pessoas, porque as nossas experiências elas estão vindo a partir dos três venenos, mesmo que a gente não queira. Então, a gente precisa purificar. A purificação, ela é importante, claro,
A gente pode trabalhar no nível psicológico, energético, a gente pode trabalhar de diferentes formas. Mas às vezes está além do que como a gente analisa ou como a gente pensa. São raízes muito profundas, enraizadas, né? Elas precisam ser purificadas. E a única forma de fazer isso não é apenas querer ou forçar para que elas se purifiquem, mas de uma relação mais sutil de acordar uma experiência de sabedoria através dos mantras. Então, é assim que isso funciona. Então, esse é o propósito, né, dessa prática. Então, na nossa sociedade, a gente precisa uma purificação coletiva muito grande. Se você olhar as notícias ou as mídias sociais, tantos conflitos, tantas falas de dor, tantas, tantas pessoas causando conflito. Então, é uma grande purificação coletiva hoje. Então, o mantra aqui é Akar, Ame, Dutri, Su, Napo, Xixi, Mal, Soha. Kar, Por o som Ame, Akar, Ame, Dutri, Dutri, Su, Su, Napo, Napo, Xixi, Xixi, Mal, So, Soha. Ha. I repeat this again, so Vou maybe repetir you novamente. might want it to repeat after me. Vocês podem repetir depois de mim. Akar, Akar, Ame, Ame, Dutri, Dutri, Su, Su, Napo, Napo, Xixi, Xixi, Mal, Mal, So, Ha. Soha. Agarame dode sonabo je mama. Agarame dode sonabo je mama zoha. Agarame dode sonabo je mama. Agarame dode sonabo je mama zo. Also, you can Também recite você this pode recitar o mantra just saying apenas dizendo mais rapidinho, assim, como ele está falando. Very simply, you can Você recite pode like recitar that dessa forma, out loud or even em voz alta ou internally, mesmo and internamente. imagining that Imaginando this mantra esse is mantra, ele está purifying purificando deep-rooted karmic essas seeds sementes kármicas within enraizadas you, em você and also some e collective também karmic algumas conditions. condições kármicas Imagine it's coletivas, purifying it. imaginando que está Middle of the purificando night, isso you no wake up, meio you da could noite, not se go você não back to consegue sleep. voltar a Recite dormir, it or imagine it. recite, Think that imagine, may pense these power of que o these poder desses mantras mantras, eles purify possam purificar whatever o que quer que causing está me is causando disturbing my sleep, esse whatever distúrbio no meu is disturbing sono, my que meditation, está causando whatever is um disturbing distúrbio this na relationship, minha meditação whatever ou is nas minhas disturbing this relações, deep meditation, my ou que spiritual journey, está
atrapalhando a minha jornada espiritual. Então, qualquer situação, você pode, que você está sentindo, que está sofrendo interferência dessas sementes kármicas. Então, sinta dessa forma e recite, ou cante, ou escute o mantra. Então, essa é uma forma muito simples de fazer. Uma forma mais elaborada de fazer, primeiro, eu gostaria de explicar qual que é o significado do mantra. O que esse mantra purifica? Como que esse mantra purifica? Está falando em tibetano. Então, as 4 sílabas que são purificadoras, são sílabas purificadoras, são o akar, ame. Akar, ame. Essas são as 4 sílabas que são purificadoras. Então, a primeiro a sílaba que é A, ela representa como deidade Satrik Ersan. Depois eu vou explicar a visualização, mas eu primeiro quero explicar o que essa sílaba representa. A Satrik Ersang é como uma mãe, é como Sherab chama. Então, essa é a primeira sílaba. A segunda sílaba, Kar, é Shenlaokar. É uma deidade. E a terceira sílaba, o A, representa Sampobuntri. E a quarta sílaba, o Me, representa Tompa Sheraba, o fundador da tradição Bon. Essas são as 4 deidades, que elas são as 4 principais deidades. Satrik Ersang, Shenlaokar, Sipasampobuntri e Tompa Sherab. São 4 deidades que são seres iluminados, que estão representados por essas sílabas. E essas sílabas têm o poder de purificar essas raízes e essas sementes kármicas. E então, o que elas estão purificando, né? Elas estão purificando, que nem a primeira sílaba, o A, ele está purificando a raiva. Satrik Ersang purifica a raiva. Segundo o Kar, Shenlaokar, ele purifica a ignorância. E o terceiro, Sampabuntri, purifica o apego. E o Me, o Tompa Sherab, ele representa as combinações das emoções. Essas 4 sílabas, elas purificam os 3 venenos raízes e as combinações desses 3 venenos. De uma forma bem simples, o Akara Me são 4 sílabas que representam as 4 deidades principais. E elas têm o poder de purificar todo o sofrimento e os conflitos causados pelos 3 venenos e pela combinação dos 3 venenos. Então, é isso que ela purifica. Depois, nos próximos encontros, a gente vai compartilhar as deidades, né? A primeira deidade está num trono de leão, que seria ultrapassar a raiva. Shenlaokar está sentado num trono de elefante, que seria ultrapassar a ignorância. E a terceira, Sampabuntri, tem no trono de Garuda, que ultrapassa a ignorância.
E o Tom Pacheira está num trono que ultrapassa todas as aflições, né? Então, basicamente, quando a gente recita esse mantra, a gente está mais perto desses seres iluminados. E essas energias iluminadas, essas vibrações. Então, o Akarame. Quando a gente recita elas, a gente está ativando essas energias e por causa delas, a gente é capaz de purificar todas as aflições e sofrimentos causados pelos três venenos e a combinação deles. Então, é isso que está acontecendo nas 4 primeiras sílabas. Novamente, a primeira sílaba, car é a segunda, a, outro a, terceira, me, a me. Então, continuando, o do Trisul agora. Do Trisul. Então, às vezes, as pessoas chamam o mantra de purificação o mantra de do Trisul, o mantra dessas 3 sílabas, né? Do Trisul, elas representam os 3 venenos, a raiva, apego e ignorância. Elas representam os 3 reinos inferiores, dos infernos, dos fantasmas famintos e dos animais. Através desses mantras, a gente é capaz de queimar todas as sementes kármicas, as sementes de raiva, apego e ignorância. Então, a gente não precisa mais dar nascimento a essas condições kármicas e os sofrimentos causados por essas aflições. Ou a gente não precisa renascer nesses reinos inferiores, porque esses traços, eles são purificados. Tá, se você não acredita nesses reinos inferiores, você pode pensar. A gente não precisa pensar em outro mundo, outra dimensão. Já tem pessoas nesse mundo que estão vivendo no reino dos infernos. A gente pode ver como que a gente define isso. É porque elas estão sofrendo muito profundamente, têm um comportamento destrutivo. E esse sofrimento, é causado pela desconexão com elas mesmas e pela raiva. Experiência de medo e raiva estão sendo ativadas. E as ações de raiva estão causando muita destruição e conflitos e argumentos. Elas já estão vivendo no reino dos infernos. Então, se a gente praticar, vai ajudar a superar esses reinos. A gente está discutindo sobre essas 3 sílabas do Trisul. Reino dos infernos, fantasmas e animal. E daí, Napo, a tradução seria preto, mas seria também purificação, um senso de purificação. Você está falando em tibetano. Está purificando as condições kármicas, sementes kármicas. Então, é isso que essa sílaba significa. Também tem muitas formas de explicar esse mantra. Outra forma de explicar, que a gente normalmente compartilha, basicamente diz assim, que o Akar,
Ele está falando tibetano. O Akar não está falando apenas de uma deidade, particularmente, mas está falando sobre qual sabedoria ela representa, qual que é o estado de consciência que representa, qual que é a dimensão energética que representa. É outra versão da explicação do mantra. Então, o Akar significa, ele está falando tibetano, o Akar representa a essência primordial da mente, a nossa essência pura. Isso que o Akar representa. Quando a gente recita o mantra, o melhor seria acordar cada dimensão, cada sabedoria, cada consciência que essa semente, essas sílabas representam. É como se a gente estivesse acordando essa consciência. E essa consciência, ela naturalmente tem poder de transcender, de transformar, de liberar todas essas condições kármicas. Mas quando a gente não é capaz de acordar essa consciência, então quando a gente não é capaz de conectar realmente com essas deidades, a gente pode tentar visualizar elas. A gente pode, se a gente não for capaz disso, também a gente pode simplesmente recitar o mantra com senso de devoção. E se a gente não for capaz de recitar, às vezes nos últimos minutos da vida, que a gente não tem mais voz, a gente pode escutar, alguém pode cantar o mantra para você, ou você pode colocar um áudio e apenas escutar. Então, tem muitas formas que a gente pode encontrar de se relacionar com esse mantra. Então, a gente não precisa ir muito longe, são muitas explicações. Então, o Akar representa isso, e o Ame, ele está falando em tibetano. O Ame é a pura consciência da essência da mente. Então, o Ame é a pura consciência de Akar. Ame é a sabedoria que realiza Senhê, que é a essência da mente. Então, a Karame é basicamente a, a sabedoria ilimitada e a consciência dela, porque elas são muito poderosas, elas são capazes de liberar os 3 venenos da mente, os do Trisu. Elas têm o poder de liberar o sofrimento dos reinos inferiores. Elas são capazes de purificar esses reinos e todos os sofrimentos causados por, por essas sementes kármicas, por esses 3 venenos kármicos. Todas as energias destrutivas causadas, assim como eu falei, esses distúrbios do sono. Então, às vezes eu faço isso. Pessoalmente, eu estou enfatizando como é importante dormir profundamente. Quando eu sinto que tem alguma interferência, eu recito esse mantra e eu foco na consciência desses mantras. Eu não ligo a luz, eu não ligo a tela, eu tento não ler nada, eu também não levanto para tomar um copo de café, não faço nada para interferir no meu sono. Eu apenas fico no escuro, com foco, recitando o mantra, trazendo a consciência. É assim que eu sinto que me ajuda muito. E eu espero que vocês também tentem e possam se beneficiar disso.
Napo é a purificação do karma. Xixi significa paz, paz do sofrimento do samsara. Mal, mal seria a bem-aventurança, a liberação do sofrimento e das causas do sofrimento. E sorrar seria a confiança, sem dúvida. Então, é isso que cada sílaba representa. Eu sei que é muita coisa, às vezes, para alguns de vocês, para lembrar de tudo, eu entendo. Eu realmente compreendo. E os que estão sentindo isso, pensem que tem alguém que está se beneficiando com essas explicações. E também, algum dia, você vai também ficar familiarizado com essas práticas. Se você escutar novamente, talvez vai fazer mais sentido. Talvez você pense futuramente, antes eu não entendia muito bem, mas agora eu começo a compreender melhor. Então, esses ensinamentos, eles vão trazer benefício a longo prazo para todos. Então, vamos fazer uma meditação agora, relacionado a essa prática. Sente-se confortavelmente. Eu vou falar sobre essas deidades. Vocês não estão familiarizados ainda, mas as imagens, depois a gente vai compartilhar e vocês podem olhar as imagens. Então, primeiro, traga sua atenção a esse momento. Seja consciente desse momento, desse lugar que você está. Traga consciência em você, no seu corpo, na quietude. Traga consciência à sua fala. Sinta o silêncio. Seja consciente na sua mente, no seu coração. Sinta essa abertura, como um cristal claro no deserto. Então, o senso de refúgio de todos os seres iluminados. Eles estão nos apoiando com suas bênçãos. Sinta o apoio uns dos outros da Cyber Sangha. Aqui a gente tem muitas pessoas que estão praticando juntas, assistindo, participando. Apenas sinta elas, sinta uns aos outros.
Eu estou enviando, deixando o meu coração aberto, enviando o meu suporte para todos vocês. E eu também estou com o coração aberto para sentir o apoio de todos vocês, sentindo a conexão. Traga na sua consciência todos os sofrimentos que você está consciente, as pessoas estão sofrendo, as pessoas que você não conhece ou conhece, as pessoas que estão doentes, estão passando por transições, por desafios. Seja consciente dos seus próprios desafios, das suas feridas profundas. Os seus padrões de identidade de dor que são difíceis de ultrapassar. Dores profundas. Todas são causadas pela ignorância, raiva e apego. Os 3 venenos raiz do Trisu. Quando a gente purifica essas sílabas, essas sementes, a gente é capaz de curar e liberar o sofrimento. Então, continue. Agora, por um momento, permita uma autotransformação em Tampaxeira. Você é um Buda. Cheira Mioshe. Se você não está familiarizado, você apenas imagine que você é um ser iluminado. Você é um ser puro, um ser iluminado. Um ser claro, um ser luminoso, um ser perfeito. Sinta essa mudança, essas mudanças profundamente em você, em um nível sutil energético, sentindo mudanças no seu nível celular, nos seus órgãos, em toda a dimensão física. Você sente essa mudança do escuro para o claro, do fechado para o aberto, do pesado para o leve. Sinta isso como um Buda. E sinta particularmente todas as coisas que você está experienciando na vida. Dor no corpo, doença no corpo, bloqueios no corpo, torpor no corpo, falta de claridade, falta de fluidez. Sinta a mudança em todas essas áreas.
Na sua coroa, imagine Satrik Ersan, a mãe amorosa. Na coroa. Então, você imagina essa mãe amorosa, essa energia feminina, essa presença amorosa e feminina. No seu ombro direito, você imagina Xandaopa, a deidade de Shen, com uma luz branca. No seu ombro esquerdo, você imagina Sipa Sampabhuntri. Então, você é Tampashara, você se imagina como Tampashara, na coroa Satrikersa, no ombro direito Chandraokar e no ombro esquerdo Sipa Sampabhuntri. São 4 principais deidades que são representadas por Akar Ame. São 4 purificadores. São 4 sílabas que purificam, 4 deidades que purificam. Você está incorporando esses 4 purificadores, elas estão sendo ativados nesse corpo. Esses 4 corpos iluminados. Ao menos sinta, se você não consegue ver com detalhes, você é um ser de luz. Na sua coroa também é um ser de luz. No seu ombro direito e esquerdo também estão 2 seres de luz. Seres iluminados. Então, no coração, imagine um sílaba Om. Que está circundada do mantra do Trisul. Akara me do Trisul Napo Xixi Mal Soha. O do Trisul Mantra está circundando a sílaba Om no sentido anti-horário, enquanto a gente recita o mantra, enquanto a gente canta. E conforme ele circula, é como se estivesse gerando a energia, o poder. E quando essa energia e poder está sendo gerada, gera luz também. E essa luz, ela é
Okay, so how all of you are feeling? Como que vocês estão sentindo? Então, eu espero. Então, geralmente na nossa vida, muitas vezes, a nossa experiência da vida, experiência de nós mesmos, é imprevisível. Algum momento, às vezes a gente está feliz, outras vezes a gente está triste, às vezes a gente sente que está com muito amor, outro momento a gente sente muita raiva. E às vezes, acho que todos, né? Sentem da mesma forma, né? Mesmo os professores, os praticantes ordinários, a gente tem, de certa forma, experiências similares. É como a gente vê o mundo. Então, durante essa prática, uma das coisas que a gente sempre fala é uma mudança de percepção. Por exemplo, agora, todo mundo que você está escutando, todo mundo que está escutando esses ensinamentos aqui, todos estão sentindo diferente. Algumas pessoas estão pensando isso é muito complicado, isso é muito tibetano, é uma prática muito formal. Alguns estão falando, nossa, isso é maravilhoso, é uma bênção, é uma prática ancestral, muitos anos. Acho que a gente nem tinha acesso a isso e agora estou recebendo isso na minha casa gratuitamente. Tem muita gente colocando muita energia e eu posso me sentir muito abençoado por isso. Isso também é uma outra percepção. Então, é sempre como a gente pode mudar nossa percepção. E a mudança de percepção tem muito a ver com a autopercepção, como você se sente. Como você se sente a cada momento, quando você sente que está perdido, quando está se sentindo realmente
que está difícil, você pode confiar em você e estar consciente. Então, eu estou me sentindo pesado, eu me sinto com raiva, estou sentindo que estou perdido. Você pode, ao mesmo, se tornar consciente, porque isso pode mudar. Num segundo, isso pode ser mudado. Então, claro, requer uma grande confiança em você mesmo, na sua habilidade e nessas tradições ancestrais, ou qualquer tradição ancestral. Estar aberto o suficiente para explorar. Confiar é suficiente para permitir que a experiência aconteça em você. Eu sei que você, mesmo que você não entenda nada, se você está participando aqui, tem um impacto positivo, só de estar aqui. Se você ficar aberto, ficar nessa abertura de participar aqui. Então, um senso de confiar na sua habilidade de transformar esses sofrimentos kármicos, condições kármicas, isso é fundamental. Tente olhar ao redor. As pessoas, elas são seres iluminados, é isso que o mantra diz, eles são deuses e deusas. Eu não acredito que há um demônio ali. Tem pessoas que estão um pouco perdidas e não realizaram elas mesmas. Mas tente ver ao seu redor as pessoas. Quando você vê uma criança, é impossível não amar, sentir amor. Se você ver o seu esposo ou sua esposa como 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 uma criança, como dessa forma, não é possível você não manter seu coração aberto, sentindo a pessoa. Você se conecta com a pessoa. Não há uma forma de você não sentir amor por essa pessoa. Mas se você não vê a pessoa, seu companheiro, a sua mulher, o acesso a com, esses ensinamentos, se você não vê eles, porque você está emperrado, se você está nessas experienciando dor nas suas feridas kármicas, é claro, é muito difícil, né? Mas quando é difícil, você precisa confiar em si mesmo e você tem o poder de transcender. E você tem que se mover. Você tem que fazer escolha. Tem que escolher para se mover na direção correta. Claro, confiando em você mesmo. Então as coisas vão mudar. Gente, então peço desculpas ali a hora que eu caí a internet, mas assim, ficou boa a gravação, e daí essa parte da meditação a gente vai repetir no próximo encontro, porque daí a gente vai fazer só a acumulação do mantra e a meditação. Daí a gente vai ter mais tempo, eu posso compartilhar as imagens das deidades, né? Mas eu queria que a gente, assim, pegasse uma boa explicação, né, do mantra ali, entendesse bem, quem quiser rever depois a explicação do mantra. E daí, na próxima sessão, nas próximas sessões, a gente faz a meditação, daí a gente compartilha as imagens e faz mais acumulação. Daí a gente A gente vai rever essa parte do vídeo da meditação. Então, não se preocupem, assim, de ter perdido um pouquinho hoje. Mas a parte
do ensinamento do mantra está todo ali, quem quiser assistir de novo. Espero que tenham aproveitado, gostado. Eu achei muito maravilhosa essa explicação, assim, já deu uma outra vontade, né, de praticar. Clareia mais, né? Tão bom. É bom, né? Cada vez mais, né? Então, a gente vai fazer a dedicação hoje um pouquinho mais, um minutinho mais cedo. Daí nas próximas vai ser isso, a gente vai rever a meditação, vai conseguir praticar mais e daí a gente vai compartilhar as deidades daí para quem não conhece. Então a gente pode dedicar a prática. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, e rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Então, Obrigado. boa noite, boa semana. Obrigada para você também. Até mais, boa noite. Boa noite, querida. Fique em paz. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos. Tchau. Tchau.